Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Quantas decisões erradas uma pessoa pode tomar antes que as consequências apareçam? Às vezes, não são crimes enormes ou escolhas dramáticas que arruinam uma vida. Muitas vezes, são pequenos erros repetidos, promessas feitas sem pensar, preguiça constante, mentiras pequenas e desejos que parecem inofensivos. Mas o rei Salomão decidiu revelar algo importante. Essas pequenas coisas podem abrir portas para grandes problemas. Ele começa dizendo: meu filho, se você se comprometeu por outra pessoa, se deu sua palavra como garantia para alguém, você ficou preso pelas palavras da sua própria boca. Ou seja, às vezes uma pessoa se coloca em problemas simplesmente por falar sem pensar. Promessas impulsivas podem se tornar armadilhas. Por isso Salomão aconselha agir rápido. Se você percebe que caiu nessa situação, faça o possível para se livrar dela. Vá atrás da pessoa, resolva a situação. Não descanse até se libertar desse compromisso imprudente. Ele compara isso a escapar, como uma gazela que foge das mãos do caçador ou como um pássaro que escapa da armadilha. A ideia é clara: não ignore um problema que pode crescer. Depois disso, Salomão muda o foco e fala sobre algo muito comum, mas extremamente perigoso: a preguiça. Ele diz algo curioso. Observe a formiga, preguiçoso. Pode parecer uma comparação simples, mas existe uma lição profunda aqui. A formiga não tem chefe, supervisor ou líder mandando trabalhar. Mesmo assim, ela se prepara. Durante o verão, ela trabalha. Durante o tempo certo, ela ajunta alimento. Ela entende que o futuro precisa ser preparado hoje. Então Salomão faz uma pergunta que muitos preferem evitar: até quando você ficará deitado preguiçoso? Quando vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de braços cruzados e, de repente, a pobreza chega como um ladrão. A necessidade aparece como um assaltante armado. A mensagem é simples: quem vive adiando responsabilidades pode acabar enfrentando consequências duras no futuro. Mas o capítulo não para por aí. Salomão também fala sobre outro tipo de pessoa perigosa: o enganador. Ele descreve alguém que vive usando palavras falsas, alguém que faz sinais com os olhos, gestos com os pés e manipula situações com as mãos. É uma pessoa que constantemente planeja o mal e espalha discórdia. Por fora pode parecer normal, mas dentro existe um coração cheio de intenções ruins. E Salomão alerta que esse tipo de pessoa não escapa das consequências. A queda chega de repente e, quando acontece, não há como reparar o dano. Então ele revela algo muito forte. Ele diz que existem coisas que o Senhor odeia. Não são apenas erros comuns. São atitudes que destroem pessoas, famílias e comunidades. Salomão lista 7 coisas que Deus detesta: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que planeja maldade, pés que correm rapidamente para fazer o mal, uma testemunha falsa que espalha mentiras e alguém que provoca discórdia entre irmãos. Essas atitudes revelam um coração afastado da justiça e da verdade. Por isso Salomão volta ao conselho inicial. Ele diz para guardar os ensinamentos do pai e não abandonar as instruções da mãe. Essas palavras devem ser presas ao coração e carregadas sempre conosco, porque esses ensinamentos têm um poder especial. Eles guiam quando caminhamos, protegem quando dormimos e aconselham quando acordamos. A sabedoria funciona como uma luz que ilumina o caminho. A correção e a disciplina são como uma lâmpada que mostra onde devemos pisar. E então Salomão volta a tocar em um dos temas mais sérios deste livro. Ele alerta novamente sobre a sedução. Ele fala sobre o perigo de ser atraído por alguém que usa beleza, charme e palavras sedutoras para levar outra pessoa ao erro. O problema não está apenas na atração. O problema está nas consequências.
Salomão faz uma pergunta poderosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar as roupas? Ou caminhar sobre brasas sem queimar os pés? A resposta é óbvia. Certas escolhas inevitavelmente trazem consequências. Assim acontece com quem se envolve em caminhos de infidelidade e traição. Pode até parecer algo escondido por um tempo, mas a dor, a vergonha e a destruição acabam aparecendo. Salomão explica que até um ladrão pode receber certa compreensão se roubar por fome. Mas quando alguém destrói um relacionamento e trai a confiança, as consequências são muito mais profundas. Ciúme, raiva e dor podem surgir e nem dinheiro é capaz de reparar completamente o dano causado. Assim termina Provérbios capítulo 6. Um capítulo que fala sobre várias áreas da vida: decisões impulsivas, preguiça, mentiras, conflitos e sedução. Mas no fundo, existe uma única mensagem atravessando todas essas palavras. A sabedoria protege. Ela ilumina o caminho antes que alguém caia em armadilhas. E quem escolhe ouvir a sabedoria evita dores que poderiam marcar uma vida inteira.